Turma, vamos iniciar. Boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos novamente, né? Antes mesmo da gente iniciar a nossa aula, vou falar um pouquinho aqui da nossa prova, né? Que eu lancei as notas hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser alguma revisão, depois vocês façam o recurso, me mandam por e-mail, que eu tenho o maior prazer em olhar e analisar, mas peço que vocês atentem aqui a essa correção, que vai ficar disponibilizada, e qualquer dúvida eu estou à disposição. A primeira questão vem e fala: a empresa ABC, extratora de minerais, SA, atua no município com a extração de minerais, pagando assim todos os tributos atinentes à sua atividade de extração, e inclusive paga outorga aos poderes públicos para a extração mineral. Em fiscalização do município, este verifica que a empresa deveria realizar o tratamento da água utilizada para a produção, e somente após despejá-la no leito do rio que circunda as mesmas. Por tal conduta, o município majora o tributo pago pela empresa sob a alegação de que isso seria uma forma de compensar e penalizar tal ato de poluição daquele manancial. Você, funcionário da empresa, recebe referido tributo para pagamento. O que você faria? Justifique. Então, vamos lá, turma. A primeira coisa que muitas pessoas viraram e falaram assim, eu pagaria, eu não pagaria, o cerne da questão não é se você paga ou não paga, se você recorre ou se você não recorre, tá? É muito importante a gente trabalhar aqui que essas questões de prova, essas questões abertas de OAB, independentemente da matéria e tudo, toda vez que a gente, e principalmente de direito tributário, porque envolve muita questão política, envolve muita questão econômica, então a gente às vezes fica meio doido para falar algumas coisas que a gente tem vontade de falar. Boa noite, Fabrício. E essas questões de prova, a gente tem que ponderar muitas vezes elas e pensar e primar só pela técnica, ou seja, o que a pessoa respondeu. Primeiro, porque nós temos uma dúvida danada, né? A gente nunca sabe quem vai corrigir e qual que é a cabeça daquela pessoa que está corrigindo ali. Então, eu não tirei ponto de ninguém que falou que recorreria, não recorreria, mesmo porque eu perguntei o que você faria, mas o que eu analisei aí para pontuar foi justamente que a pessoa tinha que apenas que destacar que, com base no conceito legal de tributo, o tributo não é utilizado como sanção de ato ilícito. E a questão fala que o município majora e cobra o tributo como forma de penalização da empresa. E eu expliquei para vocês, quando a gente definiu o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que uma das características do tributo é não constituir sanção de ato ilícito. Então, quando eu falo na questão que ele está praticando um ato de poluir o rio, ele está praticando um ato de ilicitude. E a ilicitude é diferente de tributação. Tá? Então, lá na definição do artigo 3º, fala que tributo não constitui sanção de ato ilícito. E a questão, ela falava que a empresa estava sendo sancionada. Então, era apenas falar essa questão do artigo 3º do Código Tributário Nacional e destacar que o que deveria ser imposto era uma multa e não uma tributação por conta da poluição do leito do rio. Tá? Em pequenas palavras, a minha pergunta foi: defina quais são as características do tributo. Só que em uma prova, turma, de OAB, etc. e tal, alguém vai te perguntar conceito legal de alguma coisa. Ela vai te dar um problema e você vai responder com base no conceito legal de tributo. Tributo não constitui sanção de ato ilícito. A questão falava em sanção de ato ilícito, e isso tem que ser multa e não por tributo. Era só isso, tá? Então, assim, o complicador é essa interpretação das questões aí, que é interessante a gente conviver e trabalhar com esse dia a dia. Na segunda questão vem e fala: ao pegar um ônibus para ir trabalhar, você acompanha a conversa de dois passageiros referente ao alto valor da passagem cobrada. Na conversa, os dois chegam à conclusão que a passagem cobrada é uma taxa extremamente alta e que não poderia o município fazer uma lei impondo valores tão elevados. Aponte o que há de errado na conversa e justifique. Aí muita gente julgou no Google contrato administrativo, empresa de ônibus, valor da passagem de ônibus, e veio um tanto de coisa que não precisava. Qual que era a situação aqui, o cerne da questão? Eu estou falando de taxa e estou falando de valor cobrado no ônibus.
Qual que é o erro? Nós explicamos dentro de sala de aula, quando a gente trabalhou a taxa, que eu diferenciei para vocês taxa de preço público e tarifa. E falei com vocês à época que o que a gente paga no ônibus é uma passagem denominada tarifa. E tarifa não é tributo, taxa é tributo. Tanto é verdade que a passagem de ônibus ela é estipulada mediante um contrato administrativo entre o ente que concede o dever de explorar o serviço público e também ela não é compulsória. Então, essas duas coisas, porque não é por lei e nem é compulsória, diferencia a tarifa de ônibus da taxa. Isso era o que estava errado na conversa. O resto todo, eu não tirei ponto porque colocou, mas eu só pontuei quem fez essa diferenciação entre taxa e tarifa. Tá? E a última questão, peguei leve demais nessa última questão, tá? Que eu coloquei assim, o governo federal está em uma árdua luta junto aos congressistas para conseguir a aprovação da reforma tributária, o que concerne ao imposto de renda, vírgula, ainda esse ano. Tendo em vista o exposto, por que de tal conduta? Qual o princípio que se aplica? Justifique. Claro que era um princípio que a gente já estudou dentro de sala de aula, né, turma? E aí eu coloco, ainda este ano. Por quê, turma? Aí um tanto de gente me julgou lá, reforma do imposto de renda, trouxeram um tanto de trem de internet para eu ler aqui de reforma de imposto de renda, que vocês podiam ter feito uma VA disso, que não precisava copiar e colar um tanto de coisa dessa, gente. Gente, olha o que a questão fala. Eu quero aprovar o imposto de renda ainda esse ano. Qual que é o princípio aplicado? Da anterioridade. E mesmo assim, teve gente que colocou de retroatividade, eu aceitei. Teve gente que colocou anterioridade mista, anual, nonagesimal, eu aceitei. Algumas pessoas falaram de capacidade contributiva dependendo da forma que explicou, eu aceitei, tá? Mas eu fui bem flexível nessa questão também, quanto aos princípios tributários, mas o princípio adequado e o princípio correto seria tão somente o princípio da anterioridade anual. A própria questão fala, eu tenho que aprovar ainda esse ano. Por que eu preciso aprovar esse ano? Por um próximo exercício legal, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu consegui já instituir e cobrar esse tributo, porque ele já vai estar aplicado, né? Por si só. Então, fica aí, tá, turma? Essa situação e qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Professor, eu quero que você reveja. Pelo amor de Deus, não me manda um e-mail só assim, por favor, recorrigir a questão tal. Não, faça um recurso bacaninha. Olha, eu coloquei essa resposta, eu acho que você tem que considerar por conta disso, disso, disso. Eu tenho o maior prazer em ler e ajudá-los. Mas se você falar assim, faz o recurso por fazer, ou meu recurso é, por favor, reveja a minha prova. Não, tá? E eu, felizmente, costumo errar, porque eu sou humano. Então, fiquem à vontade, quem quiser fazer o recurso, não ligo de corrigir de jeito nenhum e de recorrigir. Pode mandar no meu e-mail, eduardopuglia@gmail.com, que eu olho para vocês e dou um feedback. Ok? Na aula de hoje, gente, a gente vai fechar um pouquinho dos princípios, que a gente terminou a última aula falando aí dos princípios. Só pegar ela aqui. Nós falamos das imunidades, terminamos o artigo 150 da Constituição, na última aula, correto? Ou eu estou errado? E falamos de algumas imunidades fora aí da Constituição. Isso mesmo, isso que eu falei com vocês já. Correto? Sim ou não, gente? E agora, continuando com a aula de hoje, nós temos aí, antes mesmo da gente fechar, que o artigo 146 da Constituição, eu já estudei com vocês aqui dentro da sala de aula, ele vem e fala para nós de toda a questão, turma, justamente da lei complementar. E o artigo 146 da Constituição, ele vem e fala, caberá a lei complementar. Boa noite, professor. Boa noite. E vem e fala, caberá a lei complementar dispor sobre, né?
conflitos de competência em matéria de tributária entre os entes da federação. É muito importante, turma, a gente fazer um breve parênteses aqui, o seguinte: a nossa Constituição, ela recepcionou o Código Tributário Nacional, que é de 1966. E a ditadura começou no período, né, o regime militar começou em 1964. E quando você teve a implementação do Código Tributário Nacional, a Constituição, à época vigente, ela não tinha disposição nela do que era lei complementar. Era tudo lei ordinária. E a figura de lei complementar só chega na Constituição de 88. E por diversos anos travou-se um grande embate no Supremo Tribunal Federal para declarar se o Código Tributário tem força de lei complementar ou se tem força de lei ordinária. A resposta é que a Constituição de 88 recepciona o Código Tributário Nacional, turma, com força de lei complementar, porque o Código Tributário Nacional tem todos os dispositivos elencados no artigo 146 da Constituição. Então, ele fala sobre divergência entre entes, ele traz regulações do poder de tributar, ele traz as matérias de legislação tributária, que são fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Isso tudo a gente já falou e vai falar mais uma vez quando a gente entrar no Código Tributário Nacional. Então, esse artigo 146, que eu já estudei ele com vocês têm que lembrar muito bem disso. E aí, em questão de lei complementar, nós vimos agora na Constituição que os entes têm a competência para instituir os tributos que lhes são de sua competência. Então, exemplo, lá no artigo 155 da Constituição, tem a disposição legal e constitucional lá, que fala que caberá aos estados legislar sobre IPVA. Só que quando a gente vai no artigo 24, que a gente estudou direito constitucional lá no início do curso, tem disposto assim, caberá aos estados legislarem concorrentemente com a União sobre direito tributário. Aí o parágrafo 3º vem e fala assim: inexistindo lei complementar, ou seja, inexistindo uma lei geral a nível nacional, cada estado terá uma competência o quê? Plena, ou seja, poderá legislar da forma como bem entende. Então, exemplo, nós temos aí que todo estado pode ter seu ICMS, só que existe uma lei complementar a nível nacional, que é a Lei Complementar 87 de 96, que ela vem e traz as regras gerais sobre isso. E aí nós temos uma outra situação que essa questão da lei complementar, quando ela não existe, o Estado faz a legislação de forma plena. Exemplo, IPVA. Cada Estado tem a sua legislação própria. Então, isso é importante a gente sempre lembrar, e essa questão eu também trago na aula de hoje para vocês aí no material. Tá? A reforma tributária eu já falei, a questão do Código Tributário Nacional também eu já falei, e o nosso Código Tributário ele é dividido em 2 livros. O primeiro livro ele fala do Sistema Tributário Nacional, que vai do artigo 1º ao artigo 95, e o segundo livro do artigo 96 até o 238, se não me falha a memória. O primeiro livro, a gente já estudou o inicinho dele, que fala justamente o que é tributo, característica e competências, né? E falamos o que é apenas imposto, não entramos em cada imposto ainda, porque isso é matéria do semestre que vem. Então, nós estudamos do artigo 1º ao artigo 16, estudamos as taxas, que é do 77 ao 80, e as contribuições de melhoria, que é 81 e 82. Mais as distribuições da receita tributária, que é do 83 a 95, que é a mesma coisa na Constituição, do 149 a 154. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente inicia, a partir de hoje, o estudo do livro 2. E o livro 2, ele vem com muita definição tributária, mas tudo isso, 99% do que está no livro 2, a gente já falou aqui durante as nossas aulas. Então, nós vamos ver como que isso está dentro do nosso Código Tributário Nacional.
E o nosso livro 2, ele pega o sistema de normas, ou seja, eu vou pensar no tributo desde a sua criação até a sua extinção, onde você pode ter a sua criação, o responsável tributário, como que compõe esse crédito, como que cobra e as formas dele extinguir, né? Que pode ser por extinção, suspensão, interrupção, decadência, prescrição, isso tudo a gente vai estudar. Então, é nada mais o nascituro até a morte do tributo, que pode ocorrer de diversas formas que a gente vai trabalhar. Então, a gente começa, a partir de agora, a estudar o nosso Código Tributário Nacional, ok? Então, primeira coisa aí que eu peço a vocês, turma, abram aí o CTN no seu artigo 96 e alguém vai ler para mim, por favor. Mas não lê todo mundo junto, não, porque senão fica difícil de eu entender, tá? Ninguém? Hein, turma? Então, vamos lá. O artigo 96 do Código Tributário Nacional vem e fala: a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Vamos lá, turma. Primeira situação é o seguinte: esse artigo parece ser um artigo muito simples, e realmente ele é simples, porque ele fala o que é. Toda legislação tributária é tudo que envolve aqui. Então, a legislação tributária, ela tem dentro dela a lei, a convenção, o decreto, a norma, tudo bonitinho. Mas é correto eu falar que legislação tributária é a mesma coisa que lei tributária? Não, porque legislação tributária é gênero. Lei, decreto, norma são espécies do gênero. Então, a legislação tributária é muito mais ampla do que a lei tributária. E por ambas começarem da palavra lei, você confunde e acha que é a mesma coisa. Só que legislação tributária é muito mais completo, é muito mais vasto do que a lei tributária por si só. Então, legislação tributária, ela abrange tratado, convenção, decreto e normas complementares. Ok? O artigo 97 vem e fala: somente a lei pode estabelecer. Ou seja, somente a lei pode estabelecer o quê? Primeiro, instituição de tributo ou sua extinção. Poxa, isso aí nada mais é do que o artigo 150 que a gente estudou na aula retrasada, que falava do princípio da legalidade. Olha ele aí também dentro da legislação infraconstitucional. Né? Ou eu só crio e só extingo tributo com lei. Também, somente a lei pode estabelecer majoração de tributos ou sua redução, ressalvado algumas hipóteses. Poxa, então, se eu for aumentar ou diminuir tributo, eu preciso de lei, né? Aí tem uma questão muito interessante, que o parágrafo, depois eu falo do parágrafo, vamos continuar. Aí o inciso 3 fala: somente a lei pode definir o fato gerador, a obrigação tributária principal, ou seja, o que vai fazer nascer a obrigação de pagar tributo, né? Então, o IPVA, qual que é o fato gerador? Ser dono de veículo. Quem que paga? O proprietário, né? Somente a lei pode fixar a alíquota do tributo e a base de cálculo, ou seja, como é que eu calculo o IPVA? Aí eu calculo considerando o valor do carro. E qual que é a alíquota? Depende para cada tipo de carro, né? Somente a lei pode falar como é que vai ser a penalidade por ação ou omissão e como que ela vai ser calculada. Ah, se eu não pagar o IPVA, eu vou pagar uma multa de tanto, eu vou ter tais e tais penalidades. E somente a lei pode trazer forma de exclusão, suspensão e extinção ou dispensa ou redução da penalidade. Olha, então eu tenho tratamento diferenciado para alguma categoria do IPVA. Também a lei que vai falar. Aí vem o parágrafo 1º, turma, e fala: equipara-se a majoração do tributo
a modificação da base de cálculo que importe em torná-lo mais alto. Tipo, eu não aumentei a alíquota, mas a forma de calcular eu mudei. E aí o tributo vai ficar mais caro. Eu estou falando a mesma coisa que aumentar. Mas o parágrafo 2º é pegadinha de prova, vem e fala: não constitui sanção de ato, não constitui majoração de tributo para os fins dispostos no inciso 2, que é justamente aumentar tributo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Então, vamos supor que Fabrício foi casar, né, Fabrício? E aí, quando o Fabrício casa, o Fabrício compra um terreno lá de 1.000 metros quadrados e constrói uma sala, cozinha, um banheiro e um quarto. E ao longo dos anos, essa casa do Fabrício, que era um cômodozinho de 60 metros quadrados, vira uma mansão aí de 1.000 metros quadrados. Só que o Fabrício nunca registrou nada na prefeitura, nunca atualizou nada na prefeitura, e de repente a prefeitura de Belo Horizonte faz um georreferenciamento por meio dos drones e descobre justamente que a casa do Fabrício, ao invés de ter 60 metros quadrados construídos, tem 1.000 metros quadrados construídos. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai passar a cobrar do Fabrício nada mais, nada menos, sobre 1.000 metros quadrados construídos. Ela aumentou? A lei mudou? Não. Ela só atualizou a forma de calcular, que estava desatualizada. Tá? Então, essa é a primeira situação. Isso não é aumentar o tributo. E a segunda situação é o seguinte, que se você pegar súmula 160 do STJ, vou abrir aqui, súmula 160 STJ, você vai ter assim, é defeso. O que é defeso, gente? É proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Ou seja, é proibido o município atualizar o IPTU por meio de decreto, só que cuidado, em percentual superior à correção monetária de inflação. Então, quer dizer que pode um município, por meio de decreto, atualizar o valor do IPTU com base na inflação? Sim. Se respeitar até o limite da inflação, não há nenhuma ilegalidade ou nenhuma inconstitucionalidade. Então, é importante vocês atentarem para essa situação. Então, quem tiver aí com VADMECUM aberto ou CTN no papel, nesse artigo 97, inciso 2, puxa uma setinha para o parágrafo 2º, e do lado do parágrafo 2º coloca assim, vide súmula 160 do STJ. Tá ok? Fica aí a dica aí para vocês fazerem isso. E o artigo 98 vem e fala, os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Ou seja, eu tenho a condicionante de qualquer tratado internacional se sobrepor sobre as regras internas, até mesmo por conta de uma regulação econômica. Em 99, o conteúdo e alcance dos decretos restringe-se aos das leis em função das quais sejam expedidas, observadas as disposições legais. Ou seja, um decreto ele está dentro do que a lei possibilita, a hierarquia das normas. Ok, turma? Alguma dúvida até aí ou não? Tudo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, professor. Então, ótimo. Eu vou parar por aqui, que eu fiz a revisão da prova de manhã também, o pessoal de manhã teve mais perguntas e tudo, mas é só para eu não desalinhar com a turma da manhã também. Ok? E voltamos aí na próxima aula, firme e forte. Se alguém tiver alguma colocação, quiser conversar comigo no privado, quanto à prova e tudo, fiquem à vontade, tá, turma? Ok, professor, boa noite. Ok, professor, obrigado. Joia, um abraço para vocês, fiquem com Deus. Ah, gente, olha aqui, antes de encerrar, seguinte, nós temos que combinar uma coisa aqui. Nós temos que fazer a VA3 e VA4. E eu tenho uma aula marcada dia 10 de novembro com vocês, lá na FAMIG. Então, eu vou combinar o seguinte, quem for na FAMIG comigo lá no dia 10, a gente vai fazer uma atividade lá valendo a VA3 e VA4. Aqueles que não puderem fazer, depois eu vou disponibilizar no sistema faculdade alguma atividade para fazer, tá ok?
Então, assim, se programem, que quanto mais gente for lá, melhor para mim, melhor para vocês, e é bom que a gente mata a saudade, com todos os cuidados Presencial, né? possíveis. É presencial, professor? Isso, tá? Ok. Mas com todos os cuidados também, tá bom? Vai ser durante o dia ou à noite? No horário de aula seus mesmo. Na sua turma, Ah, já que é à noite, aí de noite. É porque eu vou dar aula tanto de manhã quanto de noite, para a turma da manhã e da noite, entendeu? E aí, ok. quem for lá, eu faço a VA3 e 4 de uma vez junto. Tá, Tá obrigado. bom? E aí dá uma ajuda para vocês também. Beleza, obrigado. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Beijo com Deus também, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite com Deus.